Vamos começar um ciclo para entender todo o movimento. Vamos alterar de novo a intensidade, o comprimento da onda, fica aqui fácil de visualizar, e mais uma vez a frequência, aumentando a velocidade da onda neste caso. Eu posso também alterar a viscosidade do material, a elasticidade. É muito denso nesse caso, um pouco viscoso, como viscosidade média, e uma viscosidade baixa como a do ar, que permite que a onda se propague por longas distâncias. Em resumo, quando o som se propaga, o ar não está realmente se movendo, como no vento. O que está acontecendo é que a energia está se propagando pelas moléculas de ar. Então você pode ver ali na imagem claramente que existe uma compressão de uma parte da atmosfera que vai seguindo, né, como se uma molécula fosse empurrando a outra, fosse empurrando a outra. Pensa num trânsito, pensa numa multidão, num show. Né? Então um empurra o outro, que empurra o outro, que empurra o outro, e aí surge uma área menos densa, uma clareira, aí você volta para lá. Então esse movimento de vai e volta cria zonas de alta pressão e de baixa pressão que estão sempre se deslocando. Esse é o princípio do som. Muito bem, então a gente já consegue visualizar o som como uma sequência de pressões altas e pressões baixas caminhando uma atrás da outra. O que determina a velocidade dessa propagação é a elasticidade do ar. O ar tem uma elasticidade, assim como a água, assim como o óleo, que dá uma certa mobilidade para as partículas, né? Então elas têm uma certa resistência, elas podem mexer um pouco, isso determina a velocidade do som, que é aproximadamente de 344 metros por segundo. Então qualquer som de qualquer intensidade, de qualquer frequência, nota ou timbre, sempre caminha nesta velocidade. Importante, se a velocidade do som no ar é sempre a mesma, de 344 metros por segundo, qualquer onda comprida ou curta se desloca com a mesma velocidade. Ou seja, as ondas curtas chegarão ao ouvido com maior frequência, enquanto as longas demorarão mais tempo para completar um ciclo e chegar de novo ao ouvido. Esta é a primeira lei das ondas sonoras. Quando a frequência aumenta, o comprimento diminui. Quando a frequência diminui, o comprimento aumenta. Agora vamos pensar o seguinte: nós estamos aqui, no silêncio. Nosso tímpano está parado, a pressão fora do nosso corpo é igual à pressão interna. Que é uma coisa que a gente consegue sentir, por exemplo, quando desce a serra de carro. Quando a gente vai para o litoral, a pressão vai aumentando, a pressão externa vai aumentando, e a interna do corpo não consegue acompanhar na mesma velocidade. Então nosso ouvido entope, né, até que as duas consigam se equalizar. Nosso corpo é relativamente vedado ao mundo externo. Então, quando a pressão de fora aumenta bruscamente ou abaixa rapidamente, a pressão interna não consegue acompanhar e o ar interno ao corpo tende a sair ou a entrar por causa dessa diferença de pressão. É isso que faz o tímpano se movimentar. Uma coisa bastante semelhante acontece quando a gente escuta um som. Nós estamos aqui parado, nosso tímpano está parado, e aí começam a chegar as ondas, ou seja, uma pressão de ar ligeiramente maior do que a pressão média do nosso ambiente. Quando ela chega no tímpano, ela é mais forte do que a pressão interna do ouvido. Então faz o tímpano se curvar para dentro. Mas lembra-se que logo na sequência vem uma zona de baixa pressão e faz agora o tímpano se expandir para fora. Então essa onda sonora e as pressões altas e as pressões baixas que vão chegando no ouvido a 344 metros por segundo fazem o nosso tímpano vibrar para dentro e para fora. Isso vai desencadear uma série de reações neurológicas, né, elétricas e químicas no nosso cérebro que nós chamamos de som. Então vamos retomando para não perder a ideia. Som, uma sequência de pressões altas e baixas caminhando no ar,
sempre a 344 metros por segundo, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do local, da temperatura, da altitude, da umidade, que chegam no nosso tímpano e fazem o tímpano vibrar. Ondas pequenas chegam ao ouvido com alta frequência, fazendo o tímpano vibrar várias vezes por segundo, e ondas longas, embora na mesma velocidade, chegam com menor frequência no ouvido e ele, portanto, vibra menos vezes por segundo. Ondas curtas e pequenas acontecem várias vezes por segundo, ondas longas e grandes repetem o ciclo poucas vezes por segundo. Existe uma fórmula para calcularmos comprimento ou frequência de uma onda. A velocidade da onda sonora é igual ao seu comprimento multiplicado pela frequência. Vamos melhorar essa explicação. A velocidade do som, que nós sabemos que é constante, 344 metros por segundo, é igual ao comprimento da onda em metros multiplicado pela sua frequência, que é medida em hertz. Hertz, Hz, significa ciclos por segundo, vezes por segundo. Portanto, conhecendo a velocidade da onda, nós podemos determinar o seu comprimento, conhecida a frequência, ou determinar a sua frequência, se nós conhecemos o comprimento. Anote esta fórmula e, posteriormente, nós vamos usá-la para calcular o comprimento das ondas que nós escutamos. A propósito, não se preocupe, não vamos ver muitas fórmulas, talvez essa seja a única e a mais complicada de todo o primeiro módulo do curso. Mas ainda assim é importante entendermos esse conceito neste momento para ter ideia do tamanho das ondas sonoras, com que dimensões nós estamos lidando. Os humanos só conseguem ouvir sons de determinadas frequências, ou seja, se o tímpano vibrar muito devagar ou muito rápido, muito além de uma frequência audível para o ser humano, nós não vamos escutar nada. As frequências que nós conseguimos ouvir são de 20 Hz, ou seja, 20 vezes por segundo, até aproximadamente 20.000 Hz, ou 20.000 vezes por segundo. Assim, em teoria, se você conseguisse vibrar sua própria mão 20 vezes por segundo, causando zonas de alta pressão e de baixa pressão, você conseguiria ouvir esse movimento. Em outras palavras, tudo que nós escutamos, qualquer som natural, a fala, uma música, um ruído, contém frequências de 20 a 20.000 Hz. Qualquer coisa fora dessas frequências nós não escutamos, ao contrário de outros animais, como o cachorro, como o morcego, como as baleias, que podem escutar frequências mais altas ou mais baixas.